Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, concurseiros, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de direitos humanos, no qual o assunto será a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Nesse encontro, nós vamos trabalhar com os preceitos da declaração, ou seja, vamos trabalhar com a declaração completa, com todos os artigos que compõem ela. Então, esse encontro ele vai ser um pouco mais longo, peço desde já a paciência e a compreensão de vocês. Então, se porventura chegar ali em 20, 30 minutos, você cansar, né? Pausa a aula, pausa, descansa e depois volta. Mas é importante que você conheça todos os artigos. Eu vou ser o mais sincero possível com vocês em relação a essa parte aqui. Tem que decorar. Tá? Não vou rodear muito. Claro que eu vou apontar aqui, né, alguns artigos que eu digo que são mais sensíveis, assim, no sentido de serem mais prováveis de cair numa eventual prova. Afinal de contas, tem ali, né, alguns termos que eles podem tentar retirar para confundir o candidato. Mas de qualquer forma, o ideal é que você conheça de cor estes 30 artigos. Quando eu falo de cor é saber quais são as previsões, não precisa repetir eles de cor, letra por letra, não é isso, tá bom? Mas enfim, então, vamos que vamos. E a primeira consideração as declarações, os tratados, os pactos, eles costumam sempre ter um preâmbulo. E esse preâmbulo também cai em prova. Então você não pode deixar de estudar nem o preâmbulo, tem que estudá-lo também. E no preâmbulo você já vai começar a encontrar alguns pontos bastante importantes. Se você compreende bem a sistemática de proteção dos direitos humanos, o preâmbulo passa a ser até um pouco lógico, mas para quem não está habituado com esses critérios como, por exemplo, universalidade, ou seja, todos têm esses direitos pelo simples fato de serem humanos, você não precisa conquistá-los, né? Eles são inerentes à figura do ser humano, então aí fica fácil mesmo, aí fica fácil. Então acompanhe comigo, vamos lá? Começando pelo preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que data de 1948, lembrando, né? A ONU foi criada em 45 pela Carta das Nações Unidas. A declaração surge em 48. Diz o preâmbulo: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Então, a dignidade inerente a todos os membros da família humana. Ou seja, nós temos aqui o critério da universalidade. Logo, né, o preâmbulo já quebra aquela ideia de que direitos humanos são para humanos direitos. Né? Com certeza você já ouviu isso em algum momento. Né? Veja, não tem essa relação quando se olha a declaração. E também com relação aos direitos iguais e inalienáveis, ou seja, uma das características dos direitos humanos é a inalienabilidade, ou seja, não posso vendê-los, não posso abrir mão desses direitos, são inerentes à pessoa. Continuando, considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade, e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Pensa comigo o momento histórico em que estávamos vivendo. Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, pós-Holocausto nazista. Então, essa era uma preocupação muito grande. Veja, pense que na época os países estavam pensando naquilo, eles estavam descobrindo os campos de concentração, enfim. Então, essa era a ideia. Tanto que, quando fala, né, que o desprezo e o desrespeito dos direitos humanos, olha só, Hannah Arendt, quando ela relata esse período da Segunda Guerra Mundial, ela chama de período da banalização do mal. É evidente que a gente sempre teve guerras, que infelizmente a gente sempre tem criminalidade, mas por que ela chama esse período da Segunda Guerra Mundial de período da banalização do mal? Porque é o período em que a morte foi burocratizada, em que você jogava milhares de pessoas num estabelecimento e com um carimbo você determinava, vai incinerar, vai queimar, joga para a câmara de gás. Então é por isso que ela diz, olha, o sujeito provavelmente, o militar lá, enfim, o oficial nazista,
ele não estava pensando, talvez ele não tivesse aquela, vou matar alguém. Para ele era só mais uma questão burocrática. Ele recebia a papelada do dia dando carimbo, e esse carimbo simbolizava a morte de centenas de pessoas, de milhares de pessoas. Então é por isso que ela chamava de banalização do mal, né? Então, para entender um pouquinho do contexto do surgimento dessa declaração, beleza? Vamos lá, continuando. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Também acho muito interessante essa previsão e dá para retirar bastante questão para o concurso. Em primeiro lugar, né? Veja, os direitos são inerentes a nós, tá? São inerentes a todos nós. Porém, é importante que a lei também os preveja. Porque uma coisa é falar, todos nós somos dotados de dignidade. Só que a gente sabe que em muitos períodos históricos isso foi negado a muitos seres humanos. Então é importante que a lei também preveja. Por isso uma declaração que diga expressamente esses direitos. E outra, vejam que a declaração, ela praticamente legitima a rebelião. Ela diz, olha, né, vamos proteger os direitos humanos. Até porque, caso não sejam protegidos, como último recurso, sim, as pessoas terão que se rebelar contra a tirania e a opressão, né? As grandes revoluções não foram provocadas, enfim, com conversa, com mudanças, com emendas no parlamento. Foram provocadas realmente com muito sangue. Pega a Revolução Francesa. Você acha, de fato, que ia acontecer a Revolução Francesa se fossem lá um projeto popular, né, para acabar com a monarquia, para acabar com o regime absolutista? Evidente que não. Então, é por isso, né, a proteção dos direitos é importante até mesmo para você conseguir manter aquela forma de Estado, sob pena de realmente você legitimar a revolta. Continuando, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, pensa, período do pós-guerra, a declaração está dentro da ONU, e a ONU é um órgão que visa justamente a resolução amistosa de conflitos e não por meio de conflitos armados, então também tem essa lógica. Prosseguindo ainda, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta das Nações Unidas. Essa carta é de 1945. Então a sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, então olha aqui a igualdade de gênero, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Então veja que a gente começa a encontrar valores da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, né? Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, e você encontra isso no artigo 55, em especial, da Carta das Nações Unidas, tá? Lá tem esse compromisso. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento desse compromisso, agora, portanto, e aí chega, né, a parte em que a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração Universal. Logo, também aqui pode cair alguma questão. Eu digo porque tem gente que pensa, professor, bobeira isso. Não é, porque eles colocam quem foi que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eles colocam lá várias alternativas, né? Foi a Assembleia Geral, foi o Secretariado da ONU, foi o Conselho de Segurança da ONU, foi o Conselho Econômico e Social, percebem? Então eles vão colocar os órgãos da ONU para você tentar ali acertar qual foi. É a Assembleia Geral. Enfim, então, a Declaração Universal é um ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, de novo, o critério da universalidade, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce pelo ensino e educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento, a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Meus caros, olha aqui, ó, medidas progressivas. Por que essa previsão? Porque é evidente que já se sabia que não seriam os direitos previstos na declaração, não seriam todos eles cumpridos do dia para a noite, assim, um estalo de dedo e pronto.
Todos os direitos agora o mundo todo respeita. Então quando eu falo assim em critério de progressividade, é porque de fato muitos desses direitos aos poucos nós vamos implementando. Eu vou dar um exemplo, bem claro, educação. É assim, todos têm direito à educação, ponto. No dia seguinte está todo mundo na escola e não tem mais analfabetismo. Não é assim, né? Isso é um processo que nós vamos construindo. Por isso esse caráter de progressividade, por isso que nós chamamos alguns direitos de direitos programáticos. São direitos realmente para o futuro, a gente vai conquistando aos poucos. Só que aí vem uma grande questão. Existe um princípio em direitos humanos, né, muito utilizado também na área de direito internacional, que é chamado princípio da vedação de retrocesso. Olha só, ok, eu não vou conseguir cumprir com todos os direitos do dia para a noite, mas aquelas ações que eu vou adotando para um dia chegar, quem sabe, nessa utopia, eu não posso voltar atrás. Então eu não posso regredir em matéria de proteção aos direitos humanos. Pelo contrário, devo sempre avançar. Fechado? Bom, visto o preâmbulo, a gente começa a falar agora dos artigos em si. São 30 artigos no total. O primeiro artigo diz respeito à liberdade e à própria igualdade. Os dois primeiros pilares aí da Revolução Francesa, além da fraternidade, que nessa declaração não foi tão prevista assim. Diz lá, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Portanto, né, critério da universalidade. Não importa em que nação você vive, aonde você nasceu, o que você faz, você é livre e igual em dignidade e direitos. Todos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E aqui eu chego no terceiro pilar da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, olha aqui os dois, e fraternidade, né? Esses valores, eles estão muito ligados com a proteção de direitos humanos, tá? Todos esses valores são muito ligados. Ficou claro? Nós nascemos com esses direitos, nós não conquistamos nem os perdemos. Continuando, o artigo 2º vai falar agora da igualdade em si mesmo, a igualdade. Vamos lá. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Por que eu estou destacando isso? Sem distinção de qualquer outra espécie, ou qualquer outra condição. Porque isso significa, então, que nós temos aqui um rol exemplificativo. Existem outros tipos de discriminação que não são mencionados aqui. Discriminação em relação a alguma doença que a pessoa possa ter. Não sei se você sabe, no Brasil é crime discriminar alguém por conta de AIDS. Tem um crime específico para isso. Discriminação em relação à orientação sexual não consta. Mas dá para considerar também? Claro, é qualquer tipo de discriminação. Foi só um mero exemplo que foi dado, mas é qualquer tipo de discriminação. Logo, eu trago realmente aqui o princípio da igualdade. Todos são iguais. E tem dois. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou do território a que pertence uma pessoa. Ela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania, né? Como assim? Simples assim. Imagine que tem um território que ocorre uma guerra e de repente está provisoriamente sem governo, não tem ninguém, derrubaram o governo e grupos estão, né, brigando para ver quem assume o poder. Não importa, a população, as pessoas em si, elas mantêm os seus direitos, elas continuam mantendo os direitos humanos. Não é porque o território, evidentemente, né, por um certo momento pode ficar sem um governo, ou, né, digamos que é um território que está sob domínio de outro, né, pensa aí na questão da expansão inglesa, a francesa também, né, não importa. De qualquer forma, todos os territórios, todas as pessoas do mundo têm estes direitos. Não é feito nenhum tipo de distinção. Tá? Continuando. Artigo 3º. O artigo 3º traz aí o direito à vida, à liberdade, à segurança. Diz lá, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E aqui um ponto interessante, porque muita gente critica, você já deve ter ouvido falar disso, né? Ah, direitos humanos só protege bandido, só protege preso. Calma lá, é um direito humano o direito à segurança pessoal também.
Nós somos contra isso? Claro que não, né? Nós somos a favor da segurança pessoal, ou se seria contra. Então, veja, né? Existe uma gama de direitos gigantesca, né? Na verdade, é que as pessoas se apoiam em um direito apenas, né? Esquecem nossos esses: vida, liberdade e segurança. A nossa Constituição Federal também, no caput do artigo 5º, fala na segurança. Querem um exemplo em que esse direito pode prevalecer? Houve uma discussão já muito grande no âmbito do nosso Supremo Tribunal Federal que dizia respeito a uma garantia das pessoas, que é a garantia da inviolabilidade das nossas correspondências. Então ninguém pode pegar e abrir uma carta tua, abrir tua caixinha de correio e sair abrindo tua carta. Não, é crime. Porém, a discussão veio. E os presos? Né? Recebem e mandam cartas de dentro da prisão. Mantém essa inviolabilidade, é um direito deles. Bom, nós temos o outro direito, que é a segurança, correto? E aí houve uma ponderação e o Supremo Tribunal Federal, nesse caso, entendeu que prevalece a segurança. Entendeu que prevalece a segurança e por isso é sim possível abrir a carta dos presos e ela passa por uma censura, literalmente. Tem um carimbo, inclusive, chamado censura quando a carta é lida. Ficou claro isso, gente? Então, né, bastante cuidado em relação a essa ideia de que direitos humanos têm que ser abolidos e não sei o quê. Pelo contrário, né? A gente precisa realmente reafirmar porque são direitos óbvios de toda a população humana. Bom, continuando, o artigo 4º fala da proibição da escravidão. Diz lá: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. E a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Então, há uma obrigação da proibição. Veja, em alguns países há só a proibição, em outros, inclusive, cria-se crimes. No Brasil, existe um crime que é o crime de reduzir a pessoa a uma condição análoga à de escravo. E pode parecer besteira, mas isso acontece, infelizmente, e muito ainda no Brasil. Em especial em áreas rurais e isoladas, em que mantém-se a pessoa dentro de uma área, né? E tem uma prática comum quando se encontra esse crime, que é o seguinte, né? Aquela prática em que a pessoa vai trabalhar, levam ela para um local bastante distante, e aí no final do mês, quando ela vai receber o salário, eles começam a fazer os apontamentos. Eles cobram pelo material que a pessoa usou, eles cobram pelo vestuário que deram para ela para trabalhar, cobram pela comida dela, cobram pelo alojamento. No final, essa pessoa fica devendo. Ela foi trabalhar e fica devendo para o próprio empregador. E aí ela nunca mais consegue se ver livre. Isso é uma forma, isso é um crime, né, bastante conhecido, infelizmente, que é justamente essa ideia de redução à condição análoga à de escravo. Continuando, o artigo 5º, ele veda a tortura, como no Brasil também acontece, não é? Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Inclusive, nós temos uma lei de tortura, que é a Lei 9.455 de 97, Lei de Tortura. Tá? Então, nós temos... nós tivemos aí, algum tempo atrás, também uma decisão do Supremo Tribunal Federal, você deve ter acompanhado, com relação à ideia de que presos que sejam submetidos a encarceramento em locais superlotados, eles têm direito a receber uma indenização do Estado. Você acompanha esse julgamento? A ideia baseada nessa vedação que nós temos a castigos cruéis, desumanos ou degradantes, porque se entende, e existem várias decisões já no âmbito internacional, de que a superlotação, por si só, é uma condição desumana e degradante. Por isso, né, então é um reconhecimento, já que o Estado não vem cumprindo com o que deveria em matéria penitenciária. Artigo 6º. É a ideia do reconhecimento e da igualdade. Olha só o que diz o artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Todo ser humano, né? Bom, eu sempre digo, né? Para você, talvez hoje, isso possa parecer algo bastante óbvio. Volta na história, pensa como eles estavam pensando em 1948, logo após uma guerra em que, justamente no período nazista, se separaram seres humanos que eram dignos de terem direitos e seres humanos que poderiam ser livremente exterminados, né? A gente fala muito dos judeus, mas não foram só os judeus a serem exterminados. Nós tivemos os negros, os homossexuais, os deficientes físicos, né? Vários, os homossexuais, acredito que eu falei também, eles sofreram também com o regime nazista. Então, né, hoje pode parecer algo óbvio, mas não foi sempre assim no curso da história.
A ideia é essa, todo ser humano tem o direito de ser reconhecido como pessoa, todo. Ainda, artigo 7º, ainda dentro da ideia de igualdade, ele diz assim, ó, todos são iguais perante a lei e têm o direito sem qualquer tipo de ação dela. Então, essa igualdade é a chamada igualdade formal. Olha que interessante, quando nós falamos dessa igualdade aqui, essa é aquela igualdade na qual realmente eu não vou ainda me preocupar com eventuais pessoas que, por circunstâncias naturais, às vezes não sejam iguais. Deixa eu explico. Já viu aquela imagem, né, rodou Facebook e tal, que fala sobre igualdade formal e igualdade material, na qual assim, ó, aparecem 3 rapazes querendo ver um jogo de futebol. Um deles é bem alto, um deles tem estatura média e um deles é um menorzinho. E aí todos eles estão em patamar de igualdade, todos estão ali em pé para ver o jogo, só que tem uma cerca. E essa cerca é de uma altura tal que somente o mais alto fica com a cabeça para cima dela. Os outros ficam com, né, a visão totalmente tampada. Seria mais ou menos assim a imagem, né? Você tem um sujeito mais alto, um de estatura média e um ainda mais baixinho. E você tem aqui uma cerca. Então, o único que consegue ver o jogo de futebol é o mais alto. Mas isso é o quê? Igualdade formal. Ok? Todos não estão no mesmo patamar de igualdade? Olha aqui, ó. Eu permiti que todos ficassem no mesmo lugar, enfim, no mesmo patamar de igualdade. Professor, por que isso, né? Porque era uma necessidade naquele momento. A Flávia Pelvezan bem explica, olha, a gente acabava de passar por um período em que seres humanos foram diferenciados. Então o primeiro precisava reafirmar o óbvio. Todos são iguais. Então, o primeiro momento foi de consolidação da chamada igualdade formal. Com o passar do tempo, e isso começou em especial na década de 60, a gente pôde agora proceder a uma outra forma de discriminação. Mas agora é o que a gente chama de discriminação positiva, alcançando a chamada igualdade material. Só quero que vocês percebam que o artigo 7º só trata da formal, tá? O que seria a material que foi alcançada depois? Eu tenho sim que diferenciar alguns seres humanos. Eu tenho que dar um suporte maior para alguns seres humanos, mas não para reduzir direitos, mas sim para garantir a fruição deles. Pense lá no caso da cerca que tinha, né? Você tinha o maior sujeito que já via o jogo, esse não precisa de suporte do Estado. Mas aquele sujeito com estatura média, ele precisava de um suporte. Então aqui, né, simbolizando um caixote, como se fosse, por exemplo, uma ação afirmativa do Estado. E o menorzinho precisava de um suporte ainda maior, tá? Um suporte ainda maior. É isso. Isso é o que a gente chama de igualdade material. Quando você pega, por exemplo, a legislação em relação a deficientes, quando fala assim, romper com barreiras arquitetônicas, necessidade de rampas, necessidade de elevadores. Por quê? Eu estou desigualando? Estou, mas no sentido de permitir que eles possam usufruir igual nós podemos, como regra, usufruir de vários serviços, de várias, né, enfim, nas mais variadas áreas. É isso. Ficou claro, então, a diferença entre igualdade formal e material? Só que na época era perigoso já querer diferenciar, por isso que eles ficaram na formal. Continuando, todos os seres humanos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação, né? E aí você sabe, o nosso Código Penal também prevê crimes de incitamento, né? Nós temos lá a incitação ao crime prevista no Código Penal, bem como a apologia. Continuando, tá? Artigo 266, 267 do Código... 286, perdão, e 287 do Código Penal. Continuando. Direito à proteção efetiva. Artigo 8º. Olha só. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. O artigo 7º, ele trabalha exatamente com aquela diferença que nós temos entre direitos e garantias. Direitos e garantias. O direito é um mero reconhecimento, é uma declaração, tá? É uma declaração. A Constituição não diz que você, que eu, que nossos amigos, nós temos o direito de ir e vir? Todos não têm o direito da liberdade de locomoção? Maravilha. Mas alguém vai lá e cerceia a nossa liberdade, sem que a gente esteja
por exemplo, em flagrante delito, sem que você tenha praticado um crime. Alguém foi lá e, imagine, te levaram para uma delegacia e falaram, você vai ficar aqui, porque a gente quer averiguar a tua vida. Mas eu não fiz nada, não importa, você vai ficar aqui. Bom, se tinha uma declaração de um direito, meu caro, e eles negaram essa declaração. O que você faz? Você precisa de uma garantia. A garantia é o remédio para efetivar a declaração. Querem um exemplo? HC, habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia, por isso que nós chamamos de remédio constitucional. É ele quem permite, então, efetivar, então ele tem um caráter instrumental, permite efetivar um direito que eventualmente tenha sido violado. Outro exemplo, você, eu, todos nós temos direito de conseguirmos documentos perante os órgãos públicos. Imagine que você quer pedir uma documentação sua perante o INSS e eles falam que não, você não vai ter direito de retirar documento nenhum referente à tua situação. Como não? Calma lá. Você tem esse direito de obter a documentação, mas eles negaram. O que você precisa? De uma garantia, de um remédio. E aí existe o habeas data, tá? Habeas data, para você conseguir as informações de que precisa. E por aí vai. Se quer fazer o concurso agora, você fez a tua inscrição, de repente você vai olhar a lista das inscrições homologadas, teu nome não está lá. Mas você preenche todos os requisitos do edital, mas eles não querem deferir a tua inscrição. Calma lá, né? Você tem aí, com relação à administração pública, o princípio da igualdade, enfim, mas eles querem impedir que você faça esse concurso. O que você faz? Você entra com um mandado de segurança. Então são esses remédios para que tornem efetivos os direitos que nós temos reconhecidos pela Constituição, pela lei. Ficou claro? Vamos lá. Artigo 9º. Aqui fala-se sobre prisão e exílio. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Se cair na prova, olha, ninguém será preso, tá certo ou errado? Claro que tá errado, pelo amor de Deus. Eu não posso prender arbitrariamente. Agora, se eu tiver fundamentos, eu posso. No Brasil, por exemplo, ora, no Brasil eu posso prender sim se a pessoa estiver em flagrante delito ou se eu tiver uma ordem judicial, uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, como é o caso de uma prisão temporária, como é o caso de uma prisão preventiva. Então é evidente que existe a possibilidade de prender alguém. O que não pode ser é algo arbitrário, como aquilo que eu falei no artigo passado. Pegam você andando na rua tranquilamente e te levam para a delegacia e te jogam lá numa cela. Se pergunta o porquê, eles dizem que olha, não tem nada, por enquanto não tem porquê, mas a gente quer investigar você. Calma lá, né? Prisão arbitrária. Né? Não é possível, isso seria inclusive considerado um ato de abuso da autoridade. Ok? Artigo 10. Direito de uma audiência pública em tribunal independente e imparcial. Tá? Aqui nós temos inclusive a previsão do direito à ampla defesa. Nós temos lá, todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência. Então vejam aqui o princípio da publicidade, tá? Uma justa e pública audiência. Vocês sabem que as audiências elas são todas públicas, salvo em raríssimos casos em que a lei impõe o segredo, o sigilo. Por exemplo, um processo criminal que envolve interesse de criança ou de adolescente, ou um processo criminal em que envolve um crime de estupro. Aí se impõe o segredo, só para se evitar, claro, né, que a vítima seja muito exposta. Mas como regra, tirando isso, se quer ver lá uma audiência da Lava Jato, olha, se tiver lugar na sala, é só você pedir e você assiste. Tá? Porque isso traz transparência para o ato. Ainda, por parte de um tribunal independente e imparcial. Então aqui nós temos um princípio em processo penal, que é o princípio do juiz natural, tá? Que diz respeito a esse tribunal independente e imparcial. Ou seja, né, esses tribunais eles devem estar criados previamente. Nós não admitimos o chamado tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção? É um tribunal criado após o fato para julgá-lo. Como assim? Bom, pega lá o caso da Segunda Guerra Mundial. Não havia na época nenhum tribunal internacional para julgar crimes de guerra. Bom, mas eles queriam punir os criminosos nazistas. O que eles fizeram? Criaram o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio. Ok, a importância histórica deles. Ele foi um tribunal imparcial.
Um tribunal criado pelos vencedores da guerra, você acha que ia fazer o quê com quem perdeu? Veja, inverta, vamos imaginar que por um acaso a Alemanha vencesse a guerra, o Eixo vencesse a guerra. Vocês acham o quê? Que um tribunal ia condená-los? Né? Ia ser o contrário, iam colocar como criminosos de guerra os ingleses, os franceses, os americanos, os russos, aí sim. Então, é por isso que hoje se evita esse tipo de tribunal, porque você quebra totalmente a ideia de imparcialidade. O tribunal tem que estar anteriormente previsto, porque aí você sabe que ele não pende para um lado ou para o outro. Hoje existe. Desde 1998 existe o chamado Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma. Ok, agora sim, é um tribunal para julgar, dentre outros, crimes de guerra. Julga crimes de guerra, crime de genocídio, crime de agressão, crimes contra a humanidade. Só que é um tribunal que já está posto. Fechado? É isso. Né? Outra questão, né, com relação ao tribunal ser imparcial. Isso se diz respeito também aos juízes. Vamos pegar em processo penal, que também é minha matéria. Você vai lá e vai analisar. O artigo 252 do Código de Processo Penal fala sobre casos de impedimento de um juiz. Um juiz não pode julgar um caso quando, por exemplo, algum parente dele também faz parte do processo. Já pensou? A promotora é esposa do juiz que vai julgar a causa. Como que eu vou garantir imparcialidade? Ou o juiz vai julgar o próprio filho, o irmão dele. Não dá, né? Então, são previsões que nós temos para tentar garantir justamente essa imparcialidade e independência. Ficou claro? Bom, ainda, para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Tudo bem? Vamos lá, gente. Então, prosseguindo agora, artigo 11. O artigo 11 fala sobre a presunção de inocência e sobre o princípio da anterioridade. Ele diz o seguinte: todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Num julgamento público, me permitam voltar, olha o caráter aqui da publicidade, que a gente já tinha visto no artigo 10. Então vamos lá. Num julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ou seja, nós temos aqui em especial o princípio do contraditório e também o princípio da ampla defesa. Princípio do contraditório e princípio da ampla defesa. Olha só, hein, gente, esse artigo poderia ser bem trabalhado por conta do entendimento que nós temos atualmente do Supremo acerca da presunção de inocência. Pega comigo aqui a primeira questão. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele entende que uma pessoa que foi condenada em primeiro grau, em primeira instância, se ela recorrer, eu ainda não posso prendê-la no sentido de executar a pena, a não ser que exista um fundamento para uma prisão preventiva. Tá? Prisão preventiva é aquela prisão cautelar, aquela prisão para assegurar algo. Por exemplo, essa pessoa está ameaçando alguém, então tudo bem, é diferente. Mas agora fala assim, vamos executar a pena desse camarada já porque está condenado? Ainda não. Ok. Essa pessoa recorre, por exemplo, para o Tribunal de Justiça do estado dela, ou recorre para o Tribunal Regional Federal da região em que ela mora. Depende da competência, tá? Se for estadual ou federal. Bom, foi mantida a condenação. Vamos lá? Antigamente e hoje. Antigamente, o STF decidiu o seguinte: ainda não posso executar a pena. Por quê? Porque essa pessoa pode recorrer para STJ e STF. Eu teria que esperar todos os recursos para a decisão transitar em julgado e somente depois do trânsito em julgado é que eu poderia executar a pena. Posição atual: não preciso aguardar. Se houver decisão confirmatória de condenação em segundo grau, eu já posso executar a pena. Bom, qual que é o argumento dos ministros do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria? Eles dizem o seguinte: em primeiro lugar, nenhuma previsão internacional com relação aos tratados exige trânsito em julgado. Reparem que o artigo 11, por exemplo, da declaração, ele diz assim: ninguém será considerado culpado, ou seja, serão presumidos inocentes, até a culpabilidade provada de acordo com a lei. E aí eles dizem, olha, a culpabilidade já está provada a partir do momento em que você tem uma decisão de segundo grau. Tá? O trânsito em julgado seria desnecessário. Bom, a Constituição Federal, para quem criticou essa decisão do Supremo,
ela fala em trânsito em julgado. Ela fala que ninguém pode ser considerado culpado, senão em virtude de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então tem aí uma discussão bem grande acerca da matéria ainda. Mas de qualquer forma, eu quero que vocês fiquem sabendo, então, né? Pela declaração não se exige trânsito em julgado, pela declaração, que é a nossa matéria, tá? Exige-se o quê? Que seja comprovada a culpabilidade de acordo com a lei do país. Fechado? E o item 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Tá? Esse daqui é o chamado princípio da anterioridade. Ok? Pensa comigo, vamos imaginar que você é um empresário. E aí você tem alguma conduta, por exemplo, para tentar reduzir imposto, mas que não é crime, hoje é permitido. Imagine que você abre lá uma segunda PJ, uma holding, e aí consegue, enfim, passar parte do patrimônio, reduz, enfim, digamos que seja algo lícito. Você vai fazer isso, não vai? Se você conseguir aumentar teu lucro de forma lícita, tá mais do que certo. Maravilha. Só que aí, passa-se um ano e, opa, cria um crime. Isso é crime a partir de agora. Podem te punir porque você fazia isso no passado? Claro que não, porque na época que você fazia, a lei permitia. Percebem? É isso que fala o princípio da anterioridade. Né? Nós temos N condutas hoje que não são crimes. Vai que daqui a um tempo passem a ser crimes. A gente pode ser punido pelas condutas de hoje? Não. Agora, a partir do momento que a lei entrar em vigor, aí sim. Daquele momento em diante, quem praticar o fato será sim respondido. E a mesma coisa é o seguinte, ó. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Eu vou dar um exemplo. Não é bem pena mais forte, mas uma pena mais rígida no sentido do cumprimento. Na década de 90, houve um homicídio que teve repercussão nacional, que foi o homicídio da Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, né? Ela era protagonista de uma novela, enfim, estava fazendo um sucesso estrondoso. Eu lembro bem, eu era criança na época, enfim, mas foi algo que, assim, todo mundo ficou triste, aquele tipo de delito que chateia todo mundo. Mas enfim, óbvio que todos chateiam, né? Mas é que aquele teve repercussão nacional. E quem matou ela era um sujeito que protagonizava com ela, né, aquela mesma novela, o Guilherme de Pádua, e que ele teria matado ela junto com a namorada dele, não sei se por conta de ciúmes, enfim. Mas o fato é, na época, quando isso aconteceu, e por conta da repercussão que teve, houve um projeto de lei, né, de iniciativa popular, para que se incluísse o crime que ele praticou, que era um crime de homicídio qualificado, no rol dos crimes hediondos. E assim foi feito. Foi incluído no rol dos crimes hediondos. Minha pergunta, para ele, Guilherme de Pádua e namorada, daria para aplicar a pena como se fosse crime hediondo? Não. Por quê? Eles praticaram o fato antes da alteração legal. Princípio da anterioridade. Eu só posso aplicar uma alteração que, por exemplo, prejudica o sujeito dali para frente. Fechado? Então, cuidado com isso. Vamos lá. Artigo 11, item 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que não... Ah, perdão. Aqui está igual o anterior, tá? Me desculpem, eu já tinha colocado aqui. Então vamos lá, agora vamos para o artigo 12. Agora sim, artigo 12, tá? Me desculpem. Privacidade de sigilo e de correspondência. Em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Então aqui eu dei um exemplo já para vocês, que é o caso da correspondência dos presos. Nesse caso, o Supremo entendeu que dá sim para que você possa abrir, ou seja, você possa, né, quebrar ali o sigilo da correspondência em nome da segurança. Agora, não sendo essa hipótese, claro que nem a questão, né, a interferência da vida privada. Calma lá, né? Alguém pode querer colocar uma câmera dentro da nossa casa? Ou fazer uma interceptação telefônica nos nossos telefones? Bom, a regra é que não. Tanto que existe uma lei de interceptação telefônica, na qual ela só pode ser determinada se o juiz realmente ele autorizar por prazo determinado. E se alguém faz uma interceptação telefônica clandestina? Crime. Existe um crime nessa lei. Então veja, é uma garantia a esse direito. Artigo 13, direito de locomoção. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência
dentro das fronteiras de cada estado, né? Professor, mas foi, né, me foi negado o direito de locomoção. Então você tem direito a fazer uso do habeas corpus para resgatá-lo. Ainda, todo ser humano tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Agora eu só peço que tomem cuidado. Eu tenho o direito de sair do meu país e voltar a ele. Isso não significa que eu tenho o direito de entrar em qualquer país. Tomem cuidado, né? Porque, claro, que os países vão estipular regras. Tem que ter o visto, a autorização para entrada, é temporário. Senão, pronto, você poderia viajar para onde for. Calma lá. Você pode sim sair do seu país, se você quiser. A não ser que você esteja respondendo por um processo criminal, né? Aí é possível que eles até retenham o seu passaporte. Lembra do Ike Batista, quando foi para os Estados Unidos e tinha passaporte alemão, inclusive, o medo que se tinha que ele fosse para a Alemanha? Então, claro, você está respondendo um processo criminal, enfim. Mas fora dessas hipóteses, você pode sair e pode regressar a qualquer hora. Isso não significa que você pode entrar em qualquer país. Isso já é bem diferente. Artigo 14. Asilo político. Olha só, todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Olha só, hein, gente? Vítima de perseguição. E aí, lembra que eu falei de alguns pontos sensíveis que podem cair mais em concurso? Esse é um deles. Cai muito o item 2. Que é o seguinte: esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Meus caros, um cara ele é condenado no Brasil por um crime de homicídio. É óbvio que ele vai ser perseguido. Tem um mandado de prisão contra o cara. É óbvio que vão persegui-lo para prendê-lo. Ele pode ir lá para outro país e falar: olha, estou sendo perseguido no Brasil, peço asilo. Claro que não. Esse sujeito não teria direito a asilo. Tomem cuidado com isso. Isso é uma perseguição legítima. Tanto que se coloca lá o alerta vermelho da Interpol para que aonde esse sujeito seja encontrado eles possam mandar para o Brasil, evidentemente, né? Essa foi uma das críticas que nós tivemos naquele caso enfim, como é que era o nome do sujeito? Me fugiu o nome. Cesare Battisti, aquele italiano que veio para o Brasil e pediu asilo. O que a Itália alegava? A perseguição deles era legítima. A Itália, ela dizia que ele tinha praticado atos terroristas. Na época, o Brasil concedeu sim o exílio, né? Concedeu ali o asilo, desculpe, para o sujeito, entendendo que ele tinha sido vítima de uma perseguição política. Mas se você acompanhou o caso, você sabe que houve um constrangimento internacional porque a Itália, evidentemente, não gostou da decisão brasileira. E veja que logo depois a gente precisou deles, né? Porque foi quando o Pisolato, lembra do Pisolato, que na época do mensalão foi condenado e fugiu para a Itália? Né? A gente pediu extradição. A Itália poderia ter feito algo parecido, porque ele alegava que ele era perseguido político aqui no Brasil. Mas a Itália não. A Itália falou: não, realmente, ele vai ser extraditado. Então eles poderiam ter dado troco na gente, mas não, eles de fato falaram que ele seria extraditado. Enfim, tá? Então ficou claro essa ideia? Cobram muito. Se a perseguição for legítima, não há asilo. Continuando, nacionalidade. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Então sabe aquela figura do apátrida que tinha? Hoje não é mais para existir. Todo mundo tem que ter direito a uma nacionalidade. Ah, mas professor, o camarada nasceu numa jangada no meio do oceano. Bom, então, o primeiro lugar em que parar a jangada, ou se eu não consigo saber, né, se ela é, digamos, interceptada no meio do mar, então de onde ela saiu, mas de algum lugar nós teremos como. Ou pela questão sanguínea, né, filho de quem, então a nacionalidade dos próprios pais. O que não dá é para privar alguém de nacionalidade. Todos têm direito de ter uma. E também ninguém será arbitrariamente privado da nacionalidade, nem do direito de mudar dela, né? A partir de hoje você não é mais brasileiro. Isso não existe. Isso não existe. A não ser que você opte por mudar de nacionalidade. Isso pode. Em alguns casos você pode acumular nacionalidades, né? Caso de dupla cidadania, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho também cidadania alemã. Então eu tenho a cidadania brasileira e a alemã. Ok, na Alemanha, por que eu consigo manter? Porque eles usam o critério do ius sanguinis, ou seja, né, a minha ascendência, meus avós vieram de lá. Mas, por outro lado, no Brasil nós usamos o critério do ius solis, ou seja, quem nasce aqui é brasileiro. Para eles é diferente, não é quem nasce lá é alemão.
Quem é filho de alemães é alemão, independente do lugar do mundo em que nasceram. São duas visões diferentes, enfim, tem uma justificativa histórica para isso. Países como o Brasil, em que você tinha muita imigração, então havia necessidade de reconhecer as pessoas como nacionais pelo simples fato de terem nascido aqui, e lá é o contrário, né? Um país em que as pessoas saíram, né? Então para não perder os nacionais eles tiveram que reconhecer pelo sangue. Agora nos Estados Unidos é o contrário, né? Como regra, a pessoa que vai para lá, enfim, tem gente que opta pela nacionalidade americana. Opa, essa pessoa está perdendo a nacionalidade brasileira. Estou comentando isso porque teve um caso recente, não sei se vocês acompanharam, de uma brasileira que foi para os Estados Unidos, casou com um americano e conseguiu a nacionalidade americana. Matou o camarada lá e fugiu para o Brasil. Pensando, né? Opa, no Brasil estou tranquila. Que nada. Sabe o que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Quando ela optou pela cidadania americana, ela abriu mão da brasileira. Então essa não é mais brasileira. Veja, não é o Brasil que retirou dela. Foi ela que optou por outra cidadania. Isso pode. Fechado? Vamos lá. Artigo 16 fala sobre a família. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Professor, mas qual que é a maior idade? Depende, né? Depende do país, né? Então vai depender da legislação. Bom, gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e dissolução. Então veja aqui a igualdade de gêneros, né? Os direitos são iguais entre homens e mulheres. 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. Pensa que a gente está falando de uma declaração universal, em que nós temos países em que a moça, ela simplesmente se sujeita ao casamento que os pais arranjaram para ela, né? A ideia da ONU, né, como eu falo, é uma visão universalista. Não, esse casamento não é válido. Válido é se ela concordar com o casamento. E 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade. E tem direito, sim, à proteção da sociedade e do Estado. Tá? Então, tanto que a própria Constituição Federal nossa, por exemplo, prevê um capítulo para falar da família, que é o que dá tanta discussão, por conta justamente da união homoafetiva hoje, né? Se isso seria chamado de família ou não seria chamado de família. Isso é outra discussão, mas de qualquer forma perceba que existe uma proteção a essa instituição chamada família. Artigo 17. Propriedade. Todo ser humano tem direito à propriedade. Só, isso em especial em países, né, de matriz capitalista, ou em sociedade com outros, então em países em que há aí, né, em especial, o comunismo. Né? Vamos pensar em propriedade coletiva de bens, não a propriedade individual. Vejam, mas de qualquer forma a propriedade é um direito humano. Sabem que a propriedade é um dos pilares do capitalismo, né? A ideia do sistema capitalista, as origens dele, se dá justamente com o reconhecimento da propriedade que passou a permitir a acumulação. Né? E a partir do momento que há acumulação, você passa a ter a formação do sistema. Né? Então, se for buscar as origens, você vai ver a propriedade como um dos grandes pilares. Né? De qualquer forma, então, vejam lá, é um direito. Né? Vejo que havia visões diferentes de mundo, em especial na época, muito mais polarizado o mundo estava, e por isso as duas previsões, propriedade individual e propriedade coletiva. E o inciso 8 e 2, ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Eu sempre falo, né? Pense que interessante isso. Porque a gente tinha lá na época a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que justamente havia a apropriação, não é, de propriedades pelo próprio Estado, pela própria população. Então, como é que eles deixaram passar? Né? Eu fico pensando nas discussões que deve ter tido na ONU na época. Imagino eu que eles provavelmente entenderam que aquela apropriação não era arbitrária, eles achavam que aquilo era o correto. Enfim, não sei. O fato é que, né, você pegar duas visões de mundo diferentes e conseguir congregar aqui foi bem interessante. Bom, o artigo 18 ele diz que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, tanto em público, né, na rua, falar sobre a religião dela. Então, isso é algo natural. O que não posso é impor isso a ninguém, porque é uma liberdade que nós temos. E essa liberdade, ela vai até, inclusive, o fato da pessoa ter a liberdade de não ter religião, claro, né? O ateísmo é uma escolha também. Então a pessoa ela quer ter a liberdade de não ter religião. Óbvio que isso tem que ser reconhecido pelo Estado. Bom,
Agora a gente fala da liberdade de opinião e expressão. Artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão, tá? Todo ser humano tem esse direito. E esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras, né? Aqui também, né? Eu sempre me apego nessa questão, né? Eu fico imaginando como que chegaram nisso, né? Porque veja, até hoje na China existe controle, por exemplo, das informações que a população pode ter acesso, a internet é controlada, enfim. Então, imagine na época, em 1948, né, com relação a livros e tal. Mas passou, né? Veja que a visão ocidental, ela prevaleceu, né? Na minha visão, ainda bem, mas de qualquer forma, né, independente da tua visão pessoal de mundo, né, veja que há uma questão aqui interessante realmente, porque Rússia e China representavam, Rússia, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na época, representavam uma visão de mundo totalmente diferente. Bom, outro direito é o direito de reunião e associação. Então, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação, claro, pacífica. Por exemplo, no nosso Código Penal, nós temos o artigo 288, fala da associação criminosa. Aí é evidente que isso é crime. A antiga quadrilha ou bando, né? Associação criminosa. Se pega lá a Lei 12.850 de 2013, ela traz lá a organização criminosa. Claro que estamos falando também em crimes, ok? E segundo, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, evidente, né? Imagina. Você tem liberdade de se associar, mas não, você vai ser obrigado a participar de uma. Não, se você não quiser, você não precisa participar. Ainda o artigo 21 fala da participação política. E aqui vocês vão ver que é como se fosse eleita a democracia como sendo o melhor sistema, né? O que me parece que de fato é. Todo ser humano tem o direito de fazer parte no governo de seu país diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Percebem? Então já havia aqui também uma visão democrática em relação ao próprio sistema de escolha dos governantes. 2. Todo ser humano tem igual direito de acesso a serviço público do seu país. E 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Então, repito, a democracia sim foi eleita como, né, a melhor forma de governo existente na época da declaração. Né? Por mais que você tivesse países que não eram democráticos, de qualquer forma, a democracia foi escolhida. Ainda, essa vontade é expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Então, homens e mulheres votam, essa já era a previsão em 48. O que não há previsão? Não precisa ser obrigatório. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, em que a nossa Constituição, a gente sabe disso, ela entende que o sufrágio é universal, o voto é secreto e é obrigatório. No Brasil é obrigatório, tá bom? Mas para a declaração se cobrarem, esse é mais um ponto sensível, porque foge da lógica nossa, lá não é obrigatório. Bom, o item 3 diz que a vontade do povo, perdão, mais uma vez aqui está repetido. Tá? Aqui também está repetido a questão da vontade do povo, que é a base legítima para o governo, ou seja, a democracia que a gente acabou de falar. Ficou claro, então, com relação à participação política? Então vamos lá, gente. A partir do artigo 22 agora, a gente vai caminhar para um novo momento, tá? Em relação aqui à Declaração Universal. Nós falávamos, e se quiser anota aí até o artigo 21, em especial de direitos civis e direitos políticos. Agora nós vamos entrar nos direitos econômicos, sociais e culturais, que são direitos da chamada segunda geração. Olha só, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social. Social, hein? A realização pelo esforço nacional, cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Tá? E a partir daqui a gente começa a perceber uma interferência maior, agora sim, dos países socialistas ou comunistas. Se for perceber, até o artigo 21, né, tem uma visão bastante ocidental. Agora a gente começa a ver essa outra visão. Por exemplo, a previsão do direito ao trabalho na declaração. Todo ser humano tem direito ao trabalho,
a livre escolha de emprego, condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. E todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Veja, esses direitos trabalhistas, né, eles eram muito mais fortalecidos por conta da Revolução Russa. Então é claro que aqui houve uma interferência muito maior desses países. O item 3 falava que todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. E 4, todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Tá bom? Então, direitos relacionados ao trabalho. O artigo 24, por sua vez, ele fala do repouso e do lazer. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas, né? Isso justamente por conta da revolução que teve após a Revolução Industrial, né? Quando os seres humanos trabalhavam, enfim, quase sem limite de jornada, né? E se tinha uma expectativa de vida extremamente baixa, enfim, o que motivou realmente aí uma série de revoluções no mundo todo e aí o reconhecimento dos direitos trabalhistas. E aqui nós temos então essa previsão. Lá no artigo 25 nós temos ainda a previsão de alguns direitos econômicos, sociais e culturais. Olha o artigo 25, item 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, serviços sociais indispensáveis, direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda por meio dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Então nós temos aqui já a criação de uma certa política previdenciária, se você for perceber, né? Então com pensões em relação à velhice, em relação à doença e assim por diante. Ainda, a maternidade e a infância têm direitos a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção. Ou seja, aqui é uma previsão em que não há diferenciação entre filhos legítimos ou ilegítimos. Por quê? Porque a legislação anterior fazia diferença. O filho fora do patrimônio, o filho adulterino, né? O filho incestuoso e a criança que acabava sofrendo porque ela era desigual. Não, todos os filhos têm iguais direitos, evidentemente. Artigo 26, direito à educação. Todo ser humano tem direito à instrução. Todo ser humano. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Ou seja, não há obrigação de ensino superior gratuito. Percebem? Então, são pequenas nuances que nós temos aqui que os concursos gostam de cobrar. Tá? Não há obrigação. O ensino elementar, fundamental, esse precisa ser gratuito. A instrução elementar é obrigatória, a técnico-profissional é acessível a todos, assim como a superior. Só qual é a superior? Baseada no mérito. Tá? Isso também parece que é algo que parece que se perdeu um pouco, né? Só para comentar com vocês, né? Isso quase todos, se vai, por exemplo, para a Alemanha, isso é muito bem assentado, que o ensino superior ele é baseado no mérito, existe sim limitação, né? Claro que no Brasil há uma discrepância muito grande ainda, né? Uma parcela muito pequena da população consegue chegar no nível no curso superior. Mas se reconhece, não são todos de fato que vão chegar no curso superior, porque ali há sim uma limitação e há sim, né, que se basear no mérito, ou seja, alguns ficarão de fora, e esses que ficarão de fora, em especial, terão que buscar, por exemplo, uma instrução técnico-profissional, pelo menos, né, se a gente fosse adotar o sistema da meritocracia que é baseado aqui. Claro que a gente sabe que há toda uma discussão de que para que haja meritocracia, tem que haver igualdade antes, né, senão fica também algo bastante desproporcional e desigual. Mas eu quero que vocês gravem isso. Então a meritocracia para o estudo superior foi adotada pela Declaração Universal. O item 2 diz que a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos,
e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Então há sim uma linha a ser adotada. Ah, professor, eu quero escola sem ideologia, né? A própria ONU diz, olha, é impossível, você tem que ser ensinado valores como tolerância, como amizade, como respeito, isso tem que ser, isso é sim, acredite ou não, ideologia. Porque tem ideologia que nega esses direitos, então isso tem que estar presente. Vamos lá, item 3, os pais têm prioridade de direito, tá, na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Isso também é importante. Claro, a gente sabe que nós temos linhas pedagógicas completamente diferentes. Não é o Estado que escolhe como o filho será educado, é o pai que tem o direito de escolher. Olha, eu prefiro aquela linha pedagógica. Tudo bem? Ok? Vamos lá, gente. Vamos agora caminhar aí em direção ao final. Estamos quase terminando, são apenas 30 artigos. Então, o artigo 37, ele diz que todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e dos seus benefícios. Isso não pode ser limitado apenas a algumas pessoas. E todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária e artística da qual seja autor. Olha que interessante, na Declaração Universal dos Direitos Humanos há já a previsão do direito autoral. Tá? Já existe previsão de direito autoral na própria declaração. Bom, lembra dos ideais da Revolução Francesa? Igualdade, melhor, vamos começar pelo primeiro, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. A fraternidade é muito pouco mencionada, né? Se viu lá uma previsão no artigo 1º, só a menção, e agora vai aparecer no artigo 28 a fraternidade, né? Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Tá? Então, uma ideia de uma sociedade mais fraterna. O artigo 29 fala sobre deveres e limites a esses direitos. Então, isso também é bastante interessante. Olha só, né? A gente falou em direitos. Muita gente fala assim, só se fala em direitos na sociedade atual, não se fala nos deveres. Fala-se sim. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. Então todos temos sim deveres. No exercício dos direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Então temos limites, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Então vocês perceberam? Vou dar um exemplo. A gente não tem liberdade de associação, evidentemente, mas nós temos um limite legal. Qual que é? Essa associação não pode ser destinada a praticar crimes. Todos nós não temos liberdade de expressão? Claro, mas essa liberdade de expressão não pode ser utilizada para fazer apologia a um crime, para incitar um crime. Então existem sim limites. E digo mais, olha o item 3. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Eu vou dar um exemplo, mas antes eu vou falar do artigo 30 e vocês vão perceber como que isso seria, então, interpretado. O que diz o artigo 30? Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Então agora eu faço uma interpretação conjunta do artigo 30 e do artigo 29, item 3. É o seguinte, eu não posso, em nome de um direito da declaração, tentar exterminar outros. Muitos vão dizer, e isso é bastante comum, né? Você vê pessoas, por exemplo, que espalham aí o ódio, né? Pelo Facebook, pelo Twitter, né? Os haters, né? Que falam mal de todo mundo, que falam que tem que matar, que tem que fazer isso. Veja, qual que é o primeiro argumento deles? A gente vive num país em que a liberdade de expressão é garantida. Meu caro, eu não posso pegar um direito e interpretar ele de modo que esse direito possa aniquilar todos os outros. Então quer dizer que agora eu posso defender que as pessoas não são iguais. Eu posso defender que tem que discriminar mesmo no sentido negativo. Claro que eu não posso fazer isso. Esse é o limite de interpretação. Eu não posso usar o direito para tentar destruir os outros direitos. Eu não posso falar que eu sou livre pelo fato de eu ser livre, então eu posso praticar crimes. Isso jamais. Fechado? Então, é isso, pessoal. Foi uma aula um pouco mais longa aí, né? 1 hora para gente tratar de todos. Por isso que eu disse, né? Se ficou cansado, era para ter pausado a aula. Se você não pausou, provavelmente você cansou. Mas de qualquer forma, né? Releia todos esses dispositivos, veja os comentários que nós fizemos, qualquer coisa, se não anotou, vale a pena ver de novo e anotar.
vai notar que os concursos gostam de cobrar a literalidade da declaração com aquelas nuances. Exemplo, né? A pessoa tem direito a asilo. E coloca um exemplo do camarada que praticou um crime e pede asilo em outro país. Um crime comum. Roubo, homicídio, estupro. Tem direito a asilo? Claro que não, porque a perseguição é legítima. Então são perguntas comuns que a gente vê por aí. É isso, meus caros. Muito obrigado a todos vocês, tá? Bons estudos, fiquem todos com Deus. E se gostou, ajuda o professor. Deixa um joinha aí.